Oi, pessoal do Face, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão de perguntas e respostas. Toda quarta-feira, 3 da tarde, eu apareço por aqui para a gente responder dúvidas sobre o mercado de festas. Então, se você tiver dúvidas, qual é a sua dúvida? Manda aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu vou responder para vocês. Quem tem perguntas? A Greta tem uma pergunta aqui. Qual é o melhor veículo para divulgação? Depende. E isso é uma coisa super interessante da gente conversar, gente, porque assim, divulgação tem a ver com marketing. E muitas pessoas não sabem, não têm um planejamento de marketing, não conhecem as ferramentas de marketing. E aí fica em busca do que é melhor. E na verdade, melhor e pior sempre vai ser extremamente relativo para tudo nessa vida, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque é o seguinte, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia, sei lá quantos por cento, mas a grande maioria das pessoas está nas redes sociais. Então, não há como a gente falar de divulgação sem pensar em redes sociais fortes. Não tem como você fazer divulgação só em panfleto, só em carro de som, só em rádio, só em televisão. Não tem como, as pessoas estão nas redes sociais. Mas é importante você saber aonde o seu público está, porque ele varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu moro aqui numa cidade. Gente, deixa eu tirar minha blusa que tá bem calor aqui. Eu moro numa cidade aqui no interior de Minas que tem 62 mil habitantes aproximadamente. Uma cidade considerada pequena. E aí, qual a questão, né? Aqui tem muito carro de som, mas pensa muito carro de som para fazer propaganda para várias coisas. E a grande questão é que o melhor meio para você divulgar é o meio onde o seu cliente está. Então, esse é o seu objetivo, esse tem que ser o seu objetivo, Gra. Você tem que entender aonde que o seu cliente está para você poder estar aonde ele está. Então, por exemplo, você descobre lá, você estudou sua persona, você descobriu que o seu cliente e que as suas clientes frequentam academias. Então, você precisa fazer algum tipo de ação para você estar nessas academias, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E você tem que entender também qual é o tipo de divulgação que você quer. Porque o marketing, existem objetivos de marketing. O que são objetivos de marketing? Você pode falar para você vender ou falar para você se tornar conhecida, que é o famoso fazer branding. E as pessoas não têm não fazem essa distinção. E quando você não faz distinção, o que acontece? Você com certeza vai estar fazendo marketing errado. Então, primeira coisa, qual é o objetivo de marketing que você quer? Ah, eu quero fazer branding, eu quero que as pessoas conheçam a minha marca. Beleza. Ah, não, eu quero vender mais festas. Beleza. Primeiro ponto, ok. Segundo ponto, aonde o seu cliente está? Nossa, tá achando onde eu descubro onde meu cliente está? Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o quê? Quem é o seu cliente? Como é que você descobre quem é o seu cliente? Fazendo pesquisas de mercado. Ah, descobri quem é o meu cliente, já sei onde ele está. A partir daí, você vai definir qual é a sua melhor forma de divulgação. Porque é muito relativo, gente. É o que eu falei. Óbvio que redes sociais são importantes, mas não é o único caminho que você tem para fazer o seu cliente te achar. Você tem outros caminhos que você pode percorrer aí para encontrar clientes ideais para suas empresas, para sua empresa. Depende do que você quer e principalmente das pesquisas que você faz em relação a isso, ok? Você começou Persona, Gra, maravilha, vai ser ótimo. Tenho certeza que você vai conseguir descobrir o seu cliente ideal e a partir disso você vai conseguir com muito mais facilidade visualizar os canais que você tem aí para poder apresentar o seu produto para eles, ok? Tem uma pergunta aqui do Instagram, aliás, do Facebook. Rafa, eu não sou Dani, eu sou Tati. Me fala sobre lojas de locação de Serviço em Lagoa Santa, por favor. Vale a pena? Nunca fiz pesquisa de mercado. A gente só consegue avaliar se foi bom, se é bom ou se é ruim de acordo com as pesquisas que você faz. Se você não faz pesquisas de mercado, você não sabe se é bom ou ruim. Que eu conheço, existem lojas de locação aqui,
Mas as lojas, elas são voltadas para festas maiores. Desculpa, gente. Para festas maiores, ou seja, elas são voltadas para casamento, para festas de 15 anos. A gente não tem muitas empresas que se preocupam com a locação de infantil. Mas isso não significa que necessariamente você que tem mercado para isso. A grande questão é, os seus clientes querem isso? É nisso que você tem que pensar, ok? Ana, sua pergunta cortou. Continua a sua pergunta aí para mim, tá? Bom, vamos lá, tem outra pergunta aqui. Trabalho com festas aqui há 12 anos, mas ainda sou um decorador pequeno, pois não tenho muito de onde investir e uso muito a criatividade para fazer minhas festas. Como fazer para conseguir festas? Rodrigo, é o que eu falei, né? A gente precisa entender que sem marketing a gente não consegue vender. O que acontece muito no mercado de festas? As pessoas focam na venda, aliás, elas focam no que é legal, no que é bonito, ou seja, elas querem fazer festas a qualquer preço, de qualquer jeito, porque é o sonho da vida delas, elas focam aonde? No projeto. Quando, na verdade, o que você tem que focar são nas vendas. Se você não vende, você não vai fazer festas. É simples assim. Então, você precisa começar a estudar formas de você vender festas. Primeiro passo essencial. Quem é o seu cliente? O que ele realmente quer? Amanhã, na aula que eu vou dar amanhã sobre a crise do mercado de festas, eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre essa questão. Porque tem muita gente vendendo laranja para quem quer limão. E não adianta, não, mas eu vi uma ideia na internet, achei a ideia incrível e eu vou aplicar. Tá, mas o seu cliente quer isso? Eu não perguntei. Pois é, aí é que fica a questão. Se você não pergunta, você não sabe. E provavelmente você está vendendo alguma coisa que ninguém quer. Então você tem que alinhar o seu produto, você tem que alinhar o seu público. Quem é o seu público? Quem que quer comprar o que você tem para vender? Pô, ninguém. Então você tem que reavaliar o seu produto. Por quanto você está vendendo? Porque isso também faz parte do posicionamento de mercado. Poxa, eu estou vendendo muito barato. Quem vende muito barato tem dificuldade de vender e dificuldade de se manter. Por quê? Porque a conta não vai fechar. E outra coisa, o cliente pode associar coisas muito baratas a baixa qualidade. Então, cuidado com esse seu posicionamento. A grande questão é que as pessoas não se preocupam em estudar vendas. Elas se preocupam simplesmente em fazer festas. E isso não faz você crescer, isso não faz você conseguir clientes. Tanto que para a nova turma do Precifique, eu estou montando aulas, eu fiz um esquema de aulas ontem de vendas e negociação. Por quê? Porque é uma dificuldade do mercado de festas. As pessoas não sabem vender. E se você não sabe vender, não tem como você crescer a sua empresa. Então, começa a pensar no que você está fazendo de fato para que você chegue nas pessoas certas e que as pessoas queiram aquilo que você tem. Porque a maioria das vezes, a maioria dos casos de consultoria, as pessoas estão vendendo alguma coisa que o cliente não quer. E aí não tem, hoje em dia, como enfiar a goela abaixo, ok? E não perde a minha live de amanhã não, hein, gente? Não perde a aula. Ó, a aula tá aqui, pronta, aula boa pra caramba. Não perde, não perde. A crise do mercado de festas, amanhã às 8 da noite, já anota aí na agenda. Eu sou da cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana aqui de Minas. Ana, sua pergunta... tá, eu vou terminar de ver sua pergunta aqui. Pessoal do Face, se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui também, tá? E fazem por qualquer preço. Tem hora que acho melhor eles não venderem, porque pagam para trabalhar. Como lidar com isso? Pois em época de crise o povo está vendo muito o preço. Sim, Ana, acontece, né? A gente está passando por uma crise tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para assistir a aula de amanhã. Por quê? Porque a aula de amanhã eu vou falar sobre tudo isso. Porque tem muita gente
que vem na internet e fala, ai não, o mercado não está em crise, a crise está na sua cabeça, vírgula. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Eu acho sim que o nosso comportamento influencia, mas existem alguns fatores que a gente precisa prestar muita atenção. Então, se os clientes estão querendo preço e você tem certeza disso, porque também tem gente que não tem certeza, tem gente que acha, né? Se você tem certeza disso, o que você pode fazer? Essa é a grande questão. A gente precisa fazer alguma coisa, não basta ficar de braço cruzado falando, ah, é a crise, é a crise, é a crise. Tem coisas que a gente pode fazer. Então, amanhã, na aula de amanhã, às 8 da noite, eu vou falar sobre tudo isso, tá, Ana? Eu faço questão de te responder, porque eu acho importante a sua pergunta, acho importante a gente falar sobre isso. Não dá simplesmente para fingir que a crise não está acontecendo no nosso mercado. A gente precisa falar sobre isso de uma maneira séria e de uma maneira correta, né? Não simplesmente fantasiando e tudo mais. Tem uma pergunta aqui. Não consigo atingir o público certo. Moro numa cidade do interior e as pessoas vão muito atrás de preço. Jaque, primeira coisa, as pessoas têm esse hábito de falar assim, ah, eu não consigo atingir o meu público certo. A minha pergunta é, você sabe quem é o seu público certo? Ou você está achando que as pessoas não compram porque não é o seu público? Esse ponto é muito importante de ser analisado. Dentro do Persone, a gente fala sobre isso, que é o meu curso a respeito do cliente ideal. As pessoas ficam numa busca frenética pelo cliente ideal, pelo cliente que compra, pelo público certo. E esquecem de entender quem é esse público. Porque não é simplesmente porque a mãe engravidou e ela tem um bebê que ela vai fechar uma festa infantil com você. Existem várias nuances que fazem com que as pessoas comprem ou não aquilo que você tem para vender. Então você tem que saber quem é o público que quer o que você tem para vender. E não simplesmente pegar um megafone e ficar gritando, olha, eu faço festa infantil, eu faço festa infantil. Você precisa funilar isso daí. Porque quanto mais você abrange, menos você foca e menos você vende, ok? Se você tiver interesse, Jaque, depois manda um inbox para mim que eu mando para você o link do Persone, tá bom? Oi, Tati, quero iniciar como decoradora, mas decidi fazer cursos primeiro. Você acha isso bom ou é melhor me lançar logo no mercado? Engenhosidade da Kisa. Ótima pergunta. Eu sou extremamente a favor de estudos. Quem me conhece sabe. Eu sou estudiosa, eu gosto de estudar. Na minha mesa tem um monte de caderno, tem um monte de livro. Eu participo de mentorias. Eu tô com as pessoas que gostam de estudar. Mas existe um perfil que é comum no mercado de festas, que dentro do Precifique a gente tem uma aula introdutória que até o Ale que dá. E ele fala de um perfil muito comum do mercado de festas, que é o perfil apreendedor. O que é o perfil apreendedor? É aquele que quer aprender, aprender, aprender e esperar o momento certo de se lançar. E o que eu tenho para dizer para você é que não existe esse momento certo de se lançar. Faz umas 3 ou 4 semanas eu li uma frase que eu achei muito interessante. Comece antes de estar pronto. O que essa frase tem para dizer? Não é simplesmente você sair para quebrar a cara. Não. É você ter um alicerce, mas que você não espere a hora certa, porque essa hora certa pode nunca chegar para você. Então, eu acho sim que você tem que estudar o mercado, eu acho que você tem que sempre investir em bons cursos, em bons treinamentos, mas eu acho importante também você aprender e aplicar, aprender e aplicar. Nós estamos com uma turma recente agora no Precifique, e eu falo muito isso para as meninas. Aprende e aplica, aprende e aplica. Por exemplo, por que a gente faz cursos online? Porque eu acredito que não adianta você aprender e simplesmente aprendeu lá, fica lá. Eu acredito que o aprendizado ele tem que ser contínuo. Então, você aprende, aplica, aprende, aplica. Os nossos cursos, por exemplo, a gente não entrega todo o conteúdo de uma vez só. Por quê? Porque senão a pessoa senta lá, ela assiste tudo e ela fala, e agora, o que eu faço? Então, a gente oferece curso de uma forma gradativa, porque a pessoa aprendeu, ela vai aplicar na empresa. Aprendeu, ela vai aplicar na empresa. Porque senão, você vai virar uma aprendedora que vai aprender tudo, mas não vai aplicar nada. E aí, não tem como seguir adiante. Você realmente precisa estudar, mas também precisa praticar. Senão, não vai ter adiantado de nada, tá?
Como você orienta a fazer essa pesquisa de mercado? Bruna, existem várias formas de fazer pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, toda pesquisa de mercado, ela precisa inicialmente ter um objetivo. Qual é o objetivo que você tem? Ah, o meu objetivo é descobrir quem é o meu cliente ideal. Ótimo. O meu objetivo é entender como anda o mercado. Maravilha. O meu objetivo é entender a minha concorrência. Maravilha. Então, a primeira coisa, você tem que ter um objetivo muito claro. Depois, você tem que fazer perguntas pertinentes a esse objetivo. Não adianta você fazer um monte de perguntas e falar, não, minha pesquisa é completa. Se essas perguntas, elas vão encher linguiça e não vão te trazerem a resposta que você quer para o seu objetivo. Então, formular as perguntas pertinentes ao seu objetivo. E terceiro, você compilar isso, que é uma parte que eu considero a parte mais complicada, ou seja, você analisar os resultados e chegar a alguma conclusão. Isso daí, para mim, é o que faz realmente a pesquisa valer a pena. Tanto que grandes empresas contratam grandes empresas de pesquisa. A gente tem várias empresas de pesquisas no Brasil. Não é para o nosso bolso, não é para o nosso negócio, é muito caro, eu já fui ver, é muito caro. Então, a gente tem que fazer pelos meios que a gente tem. Dentro do Persone, que é o nosso curso onde você vai descobrir o seu cliente ideal, a gente ensina todo o passo a passo para fazer pesquisas de mercado, incluindo questionários. Por quê? Porque é uma deficiência do nosso mercado. A gente sabe que as pessoas precisam, mas elas têm dificuldades. Então, a gente criou esse curso para ajudar vocês nessa questão, ok? Dani, sim, o Precifique é online. Gente, eu não sou Dani, eu sou Tati, pelo amor de Deus. Vamos ler nosso. Vamos ler aí o meu perfil, gente. Eu sou Tati Olhoa, não sou Dani Uchoa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui na minha cidade, as pessoas preferem preço do que qualidade. E deixe de fazer festa por não ser o mais barato. Maravilha, Rodrigo. É assim que funciona, é questão de posicionamento. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Essa é uma questão muito interessante, gente. Existe um comportamento social chamado efeito manada. O que é esse efeito manada? É o efeito onde a pessoa se sente obrigado a fazer o que as outras estão fazendo. O comportamento manada é muito estudado e ele tem esse nome porque existe um comportamento no mundo animal onde isso aconteceu há pouco tempo atrás, acho que se não me engano foi ano passado. Numa fazenda, um boi caiu do barranco. Gente, ele caiu. E o que aconteceu? Todos os outros bois se jogaram do barranco. Por quê? Efeito manada. Vai um, vai todo mundo. Isso é um problema muito sério do ser humano, né? Eu, Tati, não tenho isso muito aflorado em mim. Não é porque o outro está fazendo o que eu vou fazer, não é porque o outro comprou o que eu vou comprar. Eu tenho assim, uma forma de opinião muito diferente da maioria. E talvez por isso eu faça as coisas do jeito que eu acho, baseado sempre na necessidade do meu mercado. Agora, se todo mundo na sua região quer preço baixo, quer um outro tipo de serviço, talvez esteja na hora de você reavaliar aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque também não adianta dar murro em ponta de faca. Se você não está vendendo, se todo mundo está fazendo diferente, só você está à margem de tudo isso, talvez esteja na hora de você voltar para si e entender o que está acontecendo, tá? Jaque, mando sim, tá? Eu mando o link assim que terminar a aula aqui. Quero muito fazer do Precifique. Ainda não me lancei no mercado de festas para me preparar para isso. Quero entrar com uma base de conhecimento para ter mais chances de dar certo. É isso, gente. Eu acho importante vocês se qualificarem. É aquela história, né? Quando a gente é jovem, o que os nossos pais falam pra gente? Ah, você precisa fazer uma faculdade. Para quê? Para você se qualificar e procurar um emprego. É assim que funciona. Quando eu assinalei lá que eu queria fazer direito, qual era a minha expectativa? Que eu adquirisse conhecimento, saísse no mercado de trabalho, conseguisse um emprego e fosse me dar bem na vida. O que de fato aconteceu? Eu saí da faculdade, aí quando eu saí da faculdade, eu não me deparei com o mercado de trabalho favorável, e aí eu não exerci minha profissão. Então, a grande questão é que muita gente tem medo. Ah, mas será que eu vou investir nisso?
Gente, a questão é o seguinte, você tem que investir e pagar para ver. Não tem como ter certeza de nada nessa vida, de nada. Então, o mercado de festas também tem muito medo das coisas. Ah, mas será que vai dar certo? Será que isso é legal? Gente, é aquela história. Não tem jeito. Se você não tentar, você não vai saber. Não existe certo e errado. Será que você que está aí, que casou, será que o seu marido é o marido ideal da vida? Como é que você vai saber? Você não sabe. Ah, hoje pode ser, amanhã pode não ser mais. E aí? A gente não tem certeza de nada. Então, tem que tomar cuidado com esse medo, gente, porque o medo, ele atrapalha muitas vezes, hein? Foquei nas mini decor sem perder a qualidade e a identidade da minha empresa. Isso deu uma melhorada e consigo fazer mais no mesmo dia pela praticidade. É isso, Ana. Eu tenho uma amiga, na verdade ela é uma aluna minha que se tornou minha amiga, ela fez consultoria comigo e ela trabalha numa cidade, onde a cidade dela é pequena, as pessoas elas não valorizam grandes decorações, então ela não consegue ter um ticket de festa muito alto. E o que ela fez? Ela faz decorações menores, mas ela faz por preços menores também. E aonde que ela ganha? No volume. Porque esse é um outro mito do mercado de festas, achar que ganha dinheiro só quem cobra muito caro. E não é verdade. Existem empresas que ganham muito vendendo muito mais. É claro que você precisa de uma outra estrutura, mas a grande questão é que o preço não é o fator determinante se a pessoa vai ganhar ou não dinheiro. O que importa é a quantidade de festas e a lucratividade que você tem em cada uma delas. Esse é um ponto que tem que ser analisado. Oi, Cíntia. Me responde uma dúvida. Por que tem pessoas que nem trabalham bem e vendem bem? Por que isso acontece? Mara, eu queria saber essa resposta. Eu juro que eu queria saber. Porque eu penso como você. Eu vejo um monte de gente que não faz um bom trabalho, que vende bem e tem um trabalho sofrível. Sofrível em várias coisas, né? Dentro do mercado de festas, eu tô falando em todos os níveis. Gente que faz bolo ruim e vende bem, gente que faz decoração feia e vende bem, gente que não sabe o que tá falando e vende bem. Então, realmente, é uma dúvida que eu também tenho. O que eu percebo, pelo menos das pesquisas que eu fiz, é que as pessoas conseguem fazer um bom marketing, né? Elas são persuasivas, elas conseguem de uma forma especial vender. E isso não tem nada a ver com qualidade, isso não tem nada a ver com nada, tem a ver com a pessoa. Então, é uma dúvida que eu também tenho, Mara, eu não consigo nem te responder, porque eu também, às vezes, fico na dúvida pensando, gente, como é que consegue, né? Tati, é tão difícil fazer com que o cliente responda alguma pesquisa? Um exemplo, fiz uma enquete sobre painel redondo no meu Face, tenho mais de 2.000 pessoas, participaram 20. Você tem sorte, meu bem, que 20 responderam. Olha só. Desculpa. Eu nem sei quantos alunos eu tenho. São muitos alunos em várias turmas. E eu periodicamente mando pesquisa para esses alunos. Pergunta se esses alunos me respondem a pesquisa. A grande maioria, e eu estou falando de 80%, 90% das pesquisas que eu faço, ninguém responde. E aí eu falo, tomara que o cliente não responda a sua também. Eu brinco com alguns que eu tenho mais intimidade e falo, tomara que o cliente não responda. Por quê? Porque pesquisa é chata, as pessoas ligam pesquisa com perda de tempo. E as pessoas só começam a valorizar pesquisas quando elas precisam das pesquisas. Então, eu, Tati, sempre... Gente, pesquisas toscas, tipo, o que eu achei da revisão do meu carro? Eu faço questão de responder, porque eu sei o quanto isso é importante para o negócio funcionar, para o negócio deslanchar. Então, eu tenho o hábito de responder pesquisas. Agora, quantas pessoas têm esse hábito de responder? Pouquíssimas. Só que a grande questão é, um dia você vai precisar de uma pesquisa. E aí você vai ficar reclamando que não tem gente que responde. Por quê? Porque você não responde aquela história, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu não tô falando que é teu caso, tá? Com amor e pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que é um mau hábito do mercado de festas. Ah, não, respondo depois. Ah, não, não sei o quê.
Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo com uma dos meus grupos e eu falei, gente, ó, é uma coisa séria que a gente tem que discutir juntos. Responde lá para mim, sim ou não. Pergunta. Ninguém responde. Não é que ninguém responde, mas a porcentagem é mínima. E aí as pessoas querem mudança sem colaboração. Então fica difícil. Realmente não tem... dentro do Persone, a gente fala a respeito de pesquisa, né? A gente precisa de pesquisa. E aí eu falo, a gente pode dar uma recompensa. Mas nem a recompensa é capaz de mudar a posição de um monte de gente. Tipo, eu tô ocupado. Agora eu não posso. Isso é chato. E aí não tem muito que a gente fazer. Eu tinha uma loja alugada, fazia bastante festa, mas por um motivo de saúde tive que fechar por 6 meses. Depois voltei a ter um espaço menor na minha casa, mas minhas vendas caíram muito. Festejar decorações. Você precisa identificar por que as vendas caíram. Então, as vendas podem ter caído porque você se ausentou e nessa sua ausência chegaram novas pessoas para suprir a necessidade do seu cliente. Isso é muito comum, né? É aquela história. A gente precisa ter constância naquilo que a gente faz. Às vezes eu tenho vontade de falar assim, meu Deus, tô de saco cheio de postar conteúdo, é muita coisa que eu tenho que fazer, vou ficar um mês sem postar nada. Só que eu sei que se eu ficar um mês sem postar nada, as pessoas vão perder o engajamento comigo, ou seja, elas vão perder a conexão comigo. E quando elas perdem a conexão, perde o interesse, né? As pessoas se desinteressam por aquilo. Então, cuidado, né? Quando a gente para, a gente precisa ficar muito atento, que a nossa volta, ela não pode ser igual ao nosso fim. Existe uma frase que diz assim, o que te leva a um nível, não te leva para um nível superior. Então, o que você fazia antes, funcionava há 6 meses atrás. Hoje não funciona mais. Então, você vai ter que reavaliar o seu negócio para entender onde estão esses clientes, o que eles estão fazendo, para que você consiga resgatá-los ou começar a buscar novos clientes. Essa é a minha sugestão para você, ok? Antes de fazer alguns cursos, eu não tinha muito conhecimento, então eu cobrava o preço que eu achava que dava. A maioria das vezes ficavam com pouquíssimo para mim. Agora eu decidi colocar um preço fixo para poder me manter, mas a maioria das pessoas que entram em contato comigo não fecham porque está mais caro. Eu participo de vários grupos de decoração e vejo as decorações por R$100 às vezes. Realmente ninguém consegue se manter assim. Por isso que a maioria não fecha, acaba pegando decorações assim. Bia, primeira coisa, sai desses grupos, tá? Esses grupos que tem gente que vende decoração por R$100, você pode sair deles, que isso daí pega, isso é mal fluido, isso é energia ruim. Sai fora desses grupos. Por quê? Porque não tem o menor cabimento. Hoje eu vi um anúncio de uma empresa vendendo locação a R$140, uma mesa e um monte de coisa. Essa pessoa vai quebrar mais cedo ou mais tarde, não tem giro que suporte o preço errado. Agora, a grande questão é assim, as pessoas acham que preço é número, e se preço fosse número, todo mundo sabia cobrar certo. Preço não é só número. Preço, ele tem que ser baseado na concorrência, ele tem que ser baseado em valores. Você precisa entender comportamento emocional de compra do cliente. São N fatores. E o que está acontecendo hoje no mercado de festa, todo mundo tentando vender mesa. Eu vendo mesa, eu vendo painel, eu vendo suporte de doce. Isso não é festa. Isso não é festa. Quanto mais as pessoas continuarem fazendo isso, mais algumas vão se destacar, porque não vendem isso. Então, tem que tomar cuidado. Primeira coisa, com quem você anda. Gente, andar com gente ruim dá problema, tá? Dá problema. Já vou até avisar. Paga para ter amigos. Esse ano, eu falei, eu tô pagando para ter amigos. Por que eu tô pagando para ter amigos? Porque eu quero gente de outro nível. Eu não quero ficar no pessoalzinho que fica ali remoendo coisas. Eu quero estar com gente de outro nível. Por quê? Porque isso é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional, principalmente. Então, sai desses grupos. Começa daí. Limpa isso da sua frente. Segunda coisa, você precisa entender o teu público. Como eu sempre falo, não conhece teu público? Será que você está vendendo o que as pessoas querem mesmo? Será que as pessoas querem realmente só preço? Porque é muito fácil, né? Você não tá vendendo e você deduzir que é por conta do preço.
Eu já fiz algumas consultorias onde o problema não era o preço, o problema era o que a pessoa vendia. Não, mas aqui na minha cidade, você conhece um decorador quando ele começa assim, na minha cidade, e aí ele fala uma frase. E aí ele assim, beleza, na sua cidade o que é? Aí a gente vai fazer uma pesquisa, a gente faz uma consultoria juntos, o que que eu descubro? Que o produto da pessoa é uma porcaria, o produto dela não é bom. Ela acha que o produto é sensacional, mas ela está vendendo um produto ruim. Ou ela está vendendo um produto idêntico da concorrência, e a concorrência cobra R$ 100. E aí, não tem como cobrar 200. Se eu vender esse lápis por 100 e por 200, você acha que o cliente vai fechar por 100 ou por 200? Por 100. Por que ele vai fechar por 200 se é o mesmo lápis? Então, tem que tomar cuidado, Bia. Tem que tomar cuidado com isso. Porque na maioria das vezes o problema está na sua empresa e não fora dela. O que mais? Como a amiga disse, não consigo entender como as festas fluem para pessoas que não fazem questão em melhorar e nos desespera por não chegar clientes. Não, isso é uma coisa que realmente eu não consigo responder para vocês, gente, porque é isso. Eu já passei por N situações na minha vida, a aula de amanhã vai ser muito legal, vou até avisar vocês de novo. Amanhã eu vou falar sobre a crise do mercado de festas. Eu estava preparando essa aula e eu até fiquei emocionada, porque eu vou falar de um livro aqui, e nesse livro tem eu escrevi um negócio nesse livro quando eu comprei. Todos os meus livros são escritos. E eu escrevi um negócio nesse livro que até me deixou emocionada, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava num momento onde um grande projeto não deu certo. E eu achei que o mundo fosse acabar. E o mundo não acabou. Esse livro tem 7 anos, né? Eu fiz outras coisas, eu me reinventei, eu entendi o meu cliente, eu entendi a necessidade do mercado, eu fui fazer diferente do que estavam fazendo, porque não adianta simplesmente ficar reclamando, não adianta. Em épocas de crise, você precisa se reinventar, você precisa entender o mercado. Não é simplesmente achar que todo mundo quer pagar precinho. Não sei se é isso, gente. Eu não sei. Porque muitas vezes, sabe o efeito manada? As pessoas acham que é o preço, mas quando na verdade o cliente está dentro de uma bolha de mau atendimento, de serviços iguais, ele vai escolher o preço. Agora, será que se não aparecer uma outra empresa diferente, onde essa empresa faça aquilo que ninguém faz por um preço que seja razoável, as pessoas não migrem para essa empresa? Eu não sei. Precisa fazer pesquisa, precisa perguntar. Se você não pergunta, você não tem como saber, ok? Gente, o que mais? Perguntas? Perguntas? Quem tem perguntas, gente? Faturamento alto nem sempre é igual a lucro alto, não mesmo. Por isso que é importante saber os números. Porque tem gente, eu conheço empresas que faturam muitos R$ 1.000, até milhões de reais não rola. Por quê? Porque não tem lucro, não sabe formar preço, e aí a pessoa quebra, né? Esse é um dos motivos pelos quais as empresas quebram. Gente, quem tem perguntas, escreve perguntas aí para mim, porque a sessão de perguntas e respostas. Quem tem perguntas? Bruna, eu vou deixar gravado lá no Facebook e no YouTube. Aliás, gente, eu tô subindo uns vídeos no YouTube, tá? Não sei se vocês estão vendo. Assinem o canal do YouTube, clica lá em curtir para você receber as notificações quando a gente postar coisas novas no YouTube. E quando o seu possível concorrente faz orçamento personalizado e nunca responde? Não entendi a pergunta, Fast Decor. Quando o seu possível concorrente faz orçamento personalizado e nunca responde? Não entendi a sua pergunta. Será que você escreveu certinho aí? E quando o seu possível concorrente, lá. Tendências. Como não gastar tanto para acompanhar as novas tendências? Orley, essa é a questão, né? O decorador quer tendência. Quero tendência. Só que o cliente não quer tendência, gente. Vamos aprender isso. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Trends, onde a gente fala de tendências, onde a gente fala de novidades, mas eu sempre falo, você tem que aprender a adaptar. Porque não adianta você querer o que é tendência se o seu cliente não quer. Quer um exemplo? Festa de lhamas. Lhama maravilhosa, lhama. Eu gosto de lhama. Eu fiz
2 decorações de lhamas em feira, só que é uma tendência que não virou moda, porque as pessoas não gostam. E aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que comprar todo o portfólio da lhama porque é tendência. Não, você não tem que comprar o portfólio da lhama porque é tendência. Você tem que entender o seu mercado. Existem mercados extremamente conservadores que não gostam de coisas novidades, que quer o tradicional. Tem mãe que sonha com a mesa decorada antes de engravidar. E aí não adianta vir a tendência, porque ela quer o que é o sonho dela. Então a tendência é importante, é sempre importante, nós decoradores sabermos qual é a tendência. Mas um bom decorador, ele não replica a tendência, ele adapta a tendência, que tem uma diferença enorme. Replicar é você fazer igual, e você adaptar é você pegar essas informações e jogar para o seu cliente de uma forma que ele consumiria, e não simplesmente que você enfiou por goela abaixo, tá? O que você acha de enviar mensagens por lista de transmissão? Não cansa o cliente? Depende, Gra. Depende do que você está fazendo. Se é mensagem tipo bom dia, boa tarde, boa noite, essa corrente do bem aqui, realmente não dá. Agora, se você entrega conteúdo para o seu cliente, se você vai falar a respeito de alguma coisa, algum evento que você está participando, se você fala de um novo produto que chegou na sua empresa, se você quer mandar uma foto de alguma festa que ficou muito legal, seu cliente pode gostar, tá? Não existe certo e errado. A minha sugestão é que você teste, que você faça isso, que você pergunte para o cliente, olha, tá tudo bem? Se você dê a opção da pessoa sair da lista, por exemplo, nos meus e-mails, todos os meus e-mails, se você faz parte da minha lista de e-mail, você vai ver, todos os meus e-mails tem lá no final, se você quer se descadastrar, tchau, não tem problema, eu não quero pessoas, eu não quero importunar as pessoas, porque encher o saco é uma droga, ninguém gosta. Então, eu não fico importunando as pessoas, eu dou a opção da pessoa me seguir ou não me seguir. Se ela quer me seguir, maravilha. Se ela não quer, tchau. Por quê? Porque é chato você receber conteúdo de alguém que você não quer. E eu respeito muito isso, muito. Cliente pede orçamento, eu envio, mas o cliente não responde nada. Festejar decorações. Gente, é o seguinte, vocês têm que entrar em contato com o cliente. E se o cliente não quiser responder, tá tudo bem. Tá tudo bem, ele não quer responder. Eu duvido que atire a primeira pedra quem sempre respondeu 100% dos pedidos de orçamento que fez. Ah, pediu um orçamento de um vidro, pediu orçamento de uma cortina, pediu orçamento de uma estante, você respondeu todo mundo? Eu duvido. Tem gente que não quer responder. Aceita, gente. Agora, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Você tem que ir lá, conversar com o seu cliente, ligar para ele. Olha, você recebeu o orçamento, a gente pode conversar a respeito. Deixa uma mensagem. Eu sempre, na Decorando Emoções, fazia 3 tentativas de contato. Pós envio do orçamento. Se na terceira o cliente não respondia, é tchau, obrigada, e mandava uma mensagem, estamos à disposição para o que precisar, até logo. Acabou, vamos para a próxima. Não ficar nessa, o cliente não me responde, não me responde. Gente, ele tem o direito de não responder. Ele tem o direito. A gente não é rainha da Inglaterra, que a gente precisa de uma resposta. O cliente faz o que ele quer, ok? Sobre o pós-festa, quando envia mensagem para saber o que achou e ele diz apenas gostei, tem alguma maneira de ter um feedback melhor? Sim, Grazi. Dentro do Pressfic, você vai começar o Pressfic, tem um questionário de feedback pós-festa. Eu falei Pressfic? É Persone, desculpa. Dentro do Persone, que é nosso curso de cliente ideal, a gente disponibilizou um questionário. Por quê? Não adianta você perguntar para o cliente assim, olha, você gostou da festa? Ele vai responder, gostei. Ele não vai... Primeiro que é difícil o cliente falar não gostei. Então, gostei para mim não significa nada. O que a gente tem que fazer quando a gente faz uma pesquisa? A gente tem que direcionar o nosso cliente. A gente tem que direcionar o cliente para a gente obter as respostas que a gente precisa para o nosso negócio. Então, é importante a gente ter feedback do cliente? Sim, importantíssimo. E como é que a gente faz isso? Fazendo as perguntas certas. Lá no Persone tem uma planilha sobre isso, tá? Aliás, gente, eu ontem terminei de escrever todos os conteúdos de live até o final do ano. Serão, até agora eu recebi 50 temas
para as nossas lives. E uma das lives eu vou falar sobre pós-festa, porque eu acho importante. Muita gente peca no pós-festa. É tão difícil conseguir um cliente, gente, mas é tão difícil. E aí a pessoa chega no pós-festa e ela não faz nada. E é no pós-festa que a gente tem que abraçar, a gente tem que fazer carinho, a gente tem que entender o cliente. Porque aí, no próximo ano, com certeza ele vai ter uma recordação boa pra gente. Existem alguns truquezinhos que eu vou ensinar em aula em algum momento ainda esse ano, ok? Quem mais tem pergunta, gente? Perguntas? Perguntas, perguntas, perguntas. Quem tem perguntas? Sessão de perguntas e respostas é assim. Não sei o que estou fazendo de errado, não estou conseguindo vender meus bolos. Aquela história, né? Será que você está vendendo para a pessoa certa? Será que a pessoa quer o bolo do sabor que você tem? Será que a pessoa quer o bolo na estética que você quer? Tem que fazer pesquisa de mercado, gente. As pessoas, elas sabe o que eu vejo? Assim, muitas vezes elas se conformam. Feche, decore, por favor, coloca a tua pergunta inteira de novo, porque tá toda quebrada, eu não consigo acompanhar, tá? Por favor, copia e cola aí. A grande questão é que as pessoas, elas se contentam com o não vender e querem a fórmula mágica para venda, e não tem isso. A gente precisa entender por que o cliente não está querendo. Ah, o teu bolo é ótimo, o cliente não compra? Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que falar com ele. Não, peraí, você gostou do meu bolo? O que é? É o preço, é o tamanho, é o sabor, é o recheio? Será que o bolo é ótimo? Será que a pessoa falou isso só para te agradar? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, gente. Quando você fizer pesquisa e você quiser saber feedback real, não pergunta o nome do cliente. Os meus alunos sabem, todos os meus alunos sabem. Dificilmente eu mando uma pesquisa onde eu peço para a pessoa colocar o nome. Por quê? Porque a pessoa pode se sentir envergonhada. Quando a gente faz uma pesquisa anônima, a pessoa se sente muito mais confortável em dar um feedback real e não um feedback mascarado. Ah, não, eu não quero, eu quero agradar, eu não quero que a pessoa pense isso. Então, faça sempre uma pesquisa onde a pessoa não se identifique para que você tenha respostas reais do problema, ok? Ah, obrigada, Cherry, obrigada, Cherry, né? Obrigada. Você acha que devo expor para os clientes os cursos que estou fazendo, sempre dentro da área de decoração? Com amor, isso daí é um conceito que eu vou explicar nas aulas sobre venda do Precifique. Por quê? Porque eu acho importante o seu cliente saber que você se especializa, que você estuda. Só que isso não pode, não adianta você colar um monte de diplomas na parede, porque o seu cliente não entende nada disso. Eu vou te contar o que aconteceu comigo semana passada. Eu fui até a minha dermatologista, e minha dermatologista ela é muito top. Eu sou apaixonada por ela. Você vai no consultório dela, você fica assim... Eu cheguei no consultório, era 4 da tarde, minha mãe foi me buscar às 9h30 da noite, para vocês terem uma ideia, né? Do consultório dela. E aí, o que acontecia? Tinha um monte de diploma na parede. E você não tem lugar para sentar, aquele monte de gente. Eu comecei a ler os diplomas dela. E a grande maioria não fazia questão, não fazia ideia, na verdade, do que era o que ela tinha feito. Então, o diploma para o leigo não significa nada. Agora, o que você deve fazer no meio de uma reunião, você poder mostrar que você está antenado. Você não precisa necessariamente falar de conteúdo do curso, mas você pode sim, de uma forma indireta, falar... o mês passado eu fui para São Paulo porque eu fui fazer um curso de decoração e aí eu passei numa loja e vi que isso daqui é tendência. Você pode introduzir esse assunto de uma forma mascarada, não de uma forma explícita, porque não interessa muito para o cliente isso, percebe? Não interessa qual é a sua especialização, interessa o que você pode fazer por mim. Então, por isso que eu quis falar da dermatologista, porque eu acho que isso daí fecha muito com o que a gente está falando, tá? Estou com problema na pesquisa de mercado, onde meu possível concorrente direto não me passa o orçamento. Todos fazem orçamento personalizado e nunca respondem. O que faço?
Num orçamento, o concorrente não responde orçamento, está numa vantagem enorme, Fast Decor. Enorme. Porque se ele não responde para você, não deve responder para os clientes. Agora, a minha sugestão, pede para alguma amiga, alguma pessoa próxima, enviar um pedido de orçamento, porque pode ser que ele desconfie aí de você. Então, pede para alguém fazer essa pesquisa para você. Ah, Tati, mas isso não é antiético? Não, gente, isso é do mercado. Do mercado, a gente precisa saber o que o concorrente faz. Agora, cuidado, eu sempre falo, um dos meus maiores erros no começo da minha carreira artística foi achar que eu deveria ficar bitolada na concorrência. Hoje, eu faço pesquisa de concorrência a cada 6 meses. Por quê? Porque eu tenho mais o que fazer. Se eu ficar toda hora vendo o que meu concorrente está fazendo, eu não consigo seguir em frente. É simples assim. Porque aí você fica sempre se questionando, nossa, mas será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Porque eu vi ele fazendo isso, eu vi ele fazendo aquilo, e aí você se perde no meio do caminho, ok? Como eu faço para fazer uma pesquisa anônima, Jéssica? Tem formulários na internet, né? Dentro do Persone a gente fala sobre isso. Tem ferramentas na internet que você faz pesquisa e aí você manda um link para a pessoa e a pessoa responde isso de forma anônima, né? É super fácil de fazer isso, não tem muito segredo, não. Vejo muito em alguns perfis as pessoas misturando muito a vida pessoal e falam sobre o trabalho também. E as pessoas gostam muito. O que você acha? Eu não gosto, nem eu. Aí é que tá. Você colocou assim, Gra, as pessoas gostam muito. O que que é a pessoa gostar muito? É ter curtida? É ter like? Porque para mim isso não importa mais. Eu já me importei muito com isso e hoje eu não me importo mais. Por quê? Porque não são essas pessoas que vão curtir o meu procedimento estético, o meu corte de cabelo, o meu óculos novo, a minha unha feita, que vão me trazer clientes. É simples assim. Então o engajamento ele tem que ser muito controlado também. Porque as pessoas fazem isso para ganhar like, fazem, ganham. Eu acho um horror. Eu não vou, por exemplo, sei lá, eu tenho uma vista linda aqui da minha lagoa, eu passeio de final de semana. Eu não acho que isso tem que ser sempre colocado na rede social. Ainda mais no feed de notícias, pelo amor de Deus. Você até postar no Stories, eu acho que tudo bem. Agora você postar no feed, ai, estou viajando, ai, estou no restaurante tal, ai, comprei um carro novo, nossa, minha bolsa é maravilhosa. Eu acho que é um tipo de engajamento que não te traz cliente. E a rede social tem que ser uma porta de entrada para clientes na sua empresa e não simplesmente curtidas e likes. Fui decorar um chá de bebê e a mãe da cliente grávida ficou querendo colocar um monte de coisas nada a ver na decoração. E a filha queria agradar, mas eu não. O que fazer foi tenso, me dar uma ajuda. É isso, Val, é tenso mesmo. Já aconteceu isso comigo, de pessoas virem falar, querer se intrometer na minha decoração, isso é horrível, horrível, e a gente tem que colocar limites. Então eu falei, olha, a gente tem um projeto, lembra que a gente fechou, a gente tem um projeto, a gente vai cumprir o projeto. Se ao final do projeto, depois da gente fotografar, você quiser alterar, a responsabilidade fica nas suas mãos. Mas eu preciso terminar aquilo que eu comecei e aquilo que está em contato. É isso. Ah, não tenho contrato. Dançou. Tem que ter contrato. E você vai fazer o que está no contrato. Se a mãe quiser mexer, mudar toda a mesa depois que você for embora, problema dela. Mas você precisa cumprir aquilo que vocês acordaram. Isso é muito importante, tá? Dá dicas do que postar no story. Jéssica, bastidores. Bastidores todo mundo curte, todo mundo gosta. Todo mundo quer saber o que acontece dentro de uma empresa de decoração. Então, poste bastidores. Está fazendo uma caixinha? Mostra a caixinha. Está fazendo um laço? Mostra o laço. O que você está fazendo no seu dia? Mostra o que você está fazendo no seu dia. Isso daí é muito interessante você fazer. E outra coisa que a gente consegue muito engajamento, que é fazer pesquisa. Então, coloca lá enquete, coloca perguntas e respostas, coloca aquela barrinha se a pessoa gostou ou não. Tudo que faz a pessoa interagir é legal. A pessoa ela volta para rever o seu stories,
para ver de novo, para saber qual é a pergunta da semana. Então, sempre tenta engajar teu público dessa forma, trazendo novidades, trazendo bastidores e principalmente fazendo com que ele interaja com você literalmente, tá? Em relação àquilo que você posta. Então, perguntar se sim ou não, perguntar se gostou, perguntar se é legal, tudo isso é interessante. Existe distância padrão entre o painel e a mesa? Não, mirabolando festa, não existe uma distância padrão. Aliás, eu nas minhas decorações, em várias decorações, nem tinha espaço entre painel e mesa. Por quê? Porque a gente não tinha horário do parabéns. Então, chá de bebê, batizado, são festas que não tem parabéns. E as minhas mães, o meu público, curtia muito a ideia de tirar foto na frente da mesa. Por quê? Porque se você tá com uma mulher grávida e aí você coloca a mulher grávida atrás do bolo, cadê o motivo da festa? Cadê o motivo da comemoração? Chá de bebê e a grávida lá atrás. E aí, cadê a barriga? Então, eu, Tati, sempre recomendei que as pessoas tirassem foto na frente da mesa, para aparecer a barriga, para aparecer o motivo da festa. E o mesmo para batizado. Batizado é uma festa onde a criança é super pequena normalmente. E aí você coloca ela tipo o Rei Leão para tirar foto? Não, coloca ela aqui bonita, mostra o mandrião, a roupa branca, tira a foto na frente da mesa. Então não existe uma distância padrão. Mas é importante você saber que quando a gente fala de uma festa infantil onde tem criança pequena, tem que ter um espaço razoável para a mãe ou pai pegarem a criança e levarem para trás do bolo. Por quê, gente? Porque eu já vi painel tombando, vaso tombando, bolo machucado. Por quê? Porque não tinha espaço suficiente. Então faz aí, entra na mesa com os dois braços abertos e aí você tem mais ou menos uma noção aí do espaço ideal para cada família. Também vai depender da cultura de cada família, né? Porque tem pessoas que têm o hábito de todo mundo tirar foto atrás da mesa, então vão 62 pessoas atrás da mesa, então você tem que ter espaço. Então pergunta para o teu cliente. Para decidir o produto, melhor atender vários públicos ou foca em produto só? Personalizando os sonhos. Eu sou da pessoa que foca. E eu acredito que a gente só pode expandir quando a gente focou e deu certo em alguma coisa. Não adianta ficar tirando para todos os lados. Acho que você primeiro tem que definir alguma coisa, ter um planejamento, ter metas. Isso é uma aula do Pressfic, é uma aula nova que a gente vai colocar. Eu falo muito sobre metas, né? As pessoas elas não têm metas. E quando você não tem metas, acontece um problema muito sério. Por quê? Porque você desiste no primeiro sinal de fumaça. Você acha que aquilo não é bom. E quando você tem metas, você tem um prazo para atingir aquilo lá. Então você vai ter que esperar até aquele prazo que você estabeleceu para saber se o negócio é bom ou se o negócio é ruim. Senão você fica patinando, achando que não é legal. E quando na verdade você não deu o tempo da maturação do seu produto. Então eu, Tati, gosto de focar nas coisas. Foca, faz bem feito, deu certo, aí a gente expande. Porque senão eu conheço um monte de gente, não, porque eu faço isso, faço aquilo e nada funciona, é tudo fachada, mas gosta de falar, acontecer e tudo mais. Então cuidado, tá? As coisas têm que funcionar. Para expandir tem que funcionar. Ou quando você já fez tudo e deu errado. Pô, tô fazendo um monte de coisa, tá dando errado. Aí você tem que mudar de foco, óbvio, mas dentro de uma meta que você pré-estabeleceu. Na mesa, o que é mais atual? Personalizado de papel ou doces personalizados? Eu gosto de doces personalizados, né? Eu usei muita papelaria, hoje eu vejo a papelaria já perdendo um pouco de espaço, a papelaria tradicional perdendo espaço, vejo os doces entrando com tudo. E quando eu falo doces, eu não estou falando só de doce modelado, eu estou falando de vários outros, né? Pirulitos de cristal, pães de mel dos mais variados formatos. Existem N coisas que a gente pode colocar numa mesa e fica legal. O que mais? Tem perguntas? Fala um pouco sobre parcerias. Como fazer? Seu parceiro é seu cliente? Não, meu parceiro não é meu cliente. Meu cliente é meu cliente, meu parceiro é meu parceiro. Eu sempre falo que existe uma diferença entre parceria e fornecedor. As pessoas põem tudo no mesmo balaio e isso é um grande problema. Você precisa entender o que é parceiro e o que é fornecedor. Fornecedor é aquele que você
pede alguma coisa para ele em troca de dinheiro. Então, você oferece 10 e ele te entrega um bolo, por exemplo. E parceiro é aquele que você fala assim, olha, eu tenho um projeto assim, 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 e em vez de eu te pagar 10, eu vou te fazer esse favor aqui. Qual favor? Não sei. Troca de permuta. Ah, te coloco nas minhas redes sociais. Existem N formas de fazer parceria. Mas existe essa diferença entre parceiro e fornecedor. Se você não tem essa diferença, essa distinção, você pode acabar cometendo alguns erros, né? Muita gente no mercado de festas começa querendo, ah, porque eu sou decorador, você quer ser meu parceiro? Não, você quer ser meu fornecedor? Eu vou te pagar. Eu não vou ficar pedindo coisas. Não peçam coisas, gente. Não é bonito pedir coisas. A não ser que você tenha um projeto. Agora, não, Tati, eu vou fazer a mesa da mãe. A mãe vai me pagar, mas eu não quero pagar o bolo. Não faz isso, é feio, tá? É bem feio. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, ó, mais uma pergunta e eu vou embora, ok? Doces e papelaria personalizada tem que ser calculado por convidado ou só o suficiente para pôr na mesa? Mirabolando, eu tenho uma estratégia que eu sempre adotei dentro da Decorando Emoções, que é um item personalizado por número de mulheres, por mulheres da festa. Então, se eu tenho, por exemplo, 50 convidados, eu tenho 20 mulheres, eu vou ter 20 chocolates, 20 pães de mel, 20 pirulitos, como quantidade mínima sugerida. Por que isso? Porque dentro das festas do meu público, quem pega os itens personalizados são as mães e não as crianças. Então, essa é a sugestão mínima. E quando eu falo isso para a mãe, ela fala, mas por que 20? E eu respondo, ela fica tranquila, ela alivia, porque ela já se vê na festa, ela sabe que isso acontece, e aí tá tudo certo. Agora, tem decoradores que falam assim, ah não, vamos só decorar a mesa. Eu sempre brinco que se você quiser decorar a mesa, você usa um urso de pelúcia. Por quê? Porque decoração é urso de pelúcia. Doces são comestíveis e comestíveis para mim não pode faltar. Então, por isso essa quantidade. Gente, falta 1 minuto para acabar aqui no Instagram. E eu tô indo. Eu agradeço todo mundo. Não percam a aula de amanhã. Ó, a crise do mercado de festas. A aula tá show. Coloca aí 8 da noite.